O sol começava a se esconder atrás das montanhas quando Renata avistou, pela janela do ônibus, o letreiro de madeira que anunciava a chegada à Vila Trindade. As letras estavam quase apagadas, comidas pelo tempo e pela chuva. O veículo sacolejava com violência na estrada de terra, e o ar seco do entardecer trazia o cheiro de barro, ferrugem e mato molhado. Era como se o vento que soprava ali tivesse atravessado décadas sem se renovar. Renata encostou a testa no vidro e observou as casas pequenas e afastadas, os galpões abandonados, o cemitério no alto da colina. Tudo parecia adormecido, como se o tempo tivesse parado. Ela não sabia ao certo por que aceitara aquela pauta. Havia algo na proposta, investigar o casarão do fim da estrada, que mexera com algo dentro dela. Algo antigo, uma curiosidade quase mórbida que ela não queria admitir nem para si mesma. Talvez fosse o desejo de provar ao editor que ainda tinha coragem. Talvez fosse a necessidade de enfrentar o tipo de silêncio que sempre a acompanhou desde a morte do pai, anos antes. Um silêncio que às vezes parecia ter voz própria. O ônibus freou bruscamente diante da praça central. O letreiro dizia apenas Praça São Bento, e o lugar estava quase deserto. Um cachorro magro dormia ao lado de um coreito de madeira, e o som de um sino distante marcava as 6 da tarde. O motorista, um homem de olhos cansados e pele curtida pelo sol, olhou para ela pelo retrovisor. "A moça vai descer aqui?" perguntou sem esconder o tom de estranheza. "Sim, é aqui que fica a pensão, não é?" "É, mas cuidado para não se perder por aí. Aqui o mato engole estrada e memória." Renata franziu o senho. "Como assim?" O homem respirou fundo, apertando o volante. "O pessoal da cidade evita aquele casarão. Quem entra lá sai diferente, se é que sai." Ela agradeceu em silêncio e desceu com a mochila nos ombros. O ônibus partiu, levantando poeira, e por um instante ela teve a sensação de que algo a observava das janelas da igreja ao lado. Um vulto, talvez, ou só o reflexo do entardecer. A pensão ficava a 2 quadras dali, num casarão antigo e mal iluminado. Dona Teresa, a proprietária, era uma mulher magra, de cabelos grisalhos presos num coque firme e olhos de um cinza opaco. Recebeu Renata com um sorriso curto e uma desconfiança mal disfarçada. "Jornalista, né? Já me disseram lá no armazém." "Sim, vim fazer uma matéria sobre o casarão do fim da estrada." Dona Teresa travou a expressão. "Então vai para lá?" Renata assentiu. "Amanhã. Quero ver com meus próprios olhos." "Moça, tem coisa que é melhor não ver. Aquele lugar foi amaldiçoado desde o dia em que o fogo apagou sozinho." "O fogo? O incêndio? Em 1979. A casa queimou por dentro, mas as paredes ficaram de pé. Nenhum corpo, só cheiro. Dizem que o dono, o tal do seu Montalvão, fazia umas reuniões de noite, coisa de ritual, de invocar o que não devia. Desde então, o casarão ficou esperando. É como se ainda respirasse, sabe?" Renata sorriu de leve, anotando as palavras. Gostava de ouvir lendas, era parte do trabalho, mas havia algo na voz de Dona Teresa que a fez estremecer. No quarto simples que alugou, o relógio marcava 9:30 da noite. A chuva começou a cair pesada e o som das goteiras parecia formar um ritmo irregular, quase proposital. Renata deitou-se, mas não conseguiu dormir. Pegou o gravador e registrou suas primeiras impressões. Primeira noite em Vila Trindade. A cidade parece parada no tempo. As pessoas falam do casarão como se ele fosse uma coisa viva. Senti medo, mas também curiosidade. É estranho, há algo aqui que parece esperar por alguém. Enquanto falava, ouviu um estalo vindo do corredor. Abriu a porta devagar. Nada. Apenas o rangido da madeira velha e o cheiro de mofo. Mas por um segundo jurou ouvir passos se afastando escada abaixo. O amanhecer chegou envolto em névoa.
A cidade dormia sob um manto branco e os sinos da igreja batiam lentos, como se ecoassem debaixo d'água. Renata tomou café com Dona Teresa, que insistiu em colocar mais açúcar do que o necessário, como se quisesse adoçar o que estava por vir. Antes de sair, a mulher segurou sua mão. Se ouvir alguém chamando por você lá dentro, não responda. Não é quem você pensa. Renata agradeceu e tentou rir, mas o sorriso não chegou aos olhos. A estrada que levava ao casarão era estreita e engolida pela mata. O vento fazia os galhos se tocarem uns nos outros, produzindo um som que lembrava vozes sussurradas. O céu estava baixo e cinzento. A cada passo, o peso da solidão aumentava. Por volta das 9h30, ela avistou o portão de ferro enferrujado. Trepadeiras grossas subiam pelas grades e o som de corvos ecoava de algum ponto do terreno. No topo da colina, o casarão. Enorme, tortuoso, quase humano na forma como parecia observá-la. As janelas eram buracos negros e o telhado, coberto por limo, pendia como um capuz. Renata ligou o gravador. Cheguei. O casarão está intacto, apesar das décadas. As paredes externas têm manchas de fuligem. O incêndio é real. Há uma estranha sensação de... Escuta, como se o ar tivesse peso. Empurrou o portão. O rangido foi tão alto que os corvos levantaram voo, gritando. No instante em que atravessou o jardim tomado por ervas, o som do vento parou. Silêncio. Um silêncio espesso, sufocante, quase palpável. Era como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Renata abriu a porta principal. O ar lá dentro era frio e denso, com cheiro de madeira molhada e ferro oxidado. O vestíbulo tinha um tapete desbotado, rasgado no centro, e um espelho enorme na parede. A superfície estava coberta de poeira, mas ainda refletia uma silhueta disforme, talvez a dela, talvez não. As paredes eram cobertas por retratos antigos, homens e mulheres de olhar rígido, alguns com os olhos riscados por arranhões. Renata passou a mão sobre um deles e sentiu o quadro vibrar sob o toque, como se houvesse algo pulsando dentro da madeira. Provavelmente vento, murmurou, tentando se convencer. No corredor, encontrou uma porta entreaberta. Dentro, uma sala de jantar. A mesa ainda tinha louças quebradas, e no chão marcas escuras formavam um círculo incompleto. Renata fotografou. Quando abaixou a câmera, percebeu algo escrito na parede, em letras quase apagadas. O silêncio também escuta. Ficou parada, respirando devagar. A casa parecia observá-la. E pela primeira vez, Renata teve a sensação clara de que não estava sozinha. O ar dentro do casarão era parado, mas tinha peso. Um tipo de densidade que parecia se mover junto com Renata, acompanhando seus passos. Quando ela respirava, o eco não vinha. O som morria, engolido pelo espaço, como se as paredes absorvessem qualquer tentativa de quebrar o silêncio. A jornalista avançou com cautela, guiando-se pela luz fraca que entrava pelas frestas. O chão de madeira gemia sob seus pés, e cada estalo soava distante, amortecido. Pegou o gravador, a voz trêmula, mas controlada. O silêncio aqui dentro é... diferente. Não é ausência de som. É presença. Um tipo de escuta invertida. Sinto como se a casa estivesse me ouvindo. Guardou o aparelho e ergueu a lanterna. A luz cortou o ar cheio de partículas, iluminando o corredor. As paredes, cobertas de musgo e infiltração, exibiram pequenas rachaduras que se abriam como veias. No chão, fragmentos de vidro e pedaços de papel amarelado formavam um rastro até uma porta dupla, no fim do corredor. Renata hesitou, mas a curiosidade venceu. Empurrou as portas e entrou. Era uma biblioteca, ou o que restava de uma. As prateleiras desabadas estavam cobertas de livros encharcados pelo tempo, suas capas inchadas e coladas umas às outras. O cheiro de mofo era forte, misturado a algo metálico, quase ferroso.
Sobre uma mesa no centro havia um caderno em melhor estado, protegido sob uma fina camada de poeira. Ela o abriu com cuidado. As páginas continham anotações em letra inclinada e elegante. A escuta é o primeiro passo. Quando o som se cala, o mundo verdadeiro desperta. Mais abaixo, um nome: Arthur Montalvão. Renata sentia um frio subir pela espinha. As anotações seguintes eram fragmentos, descrições de experimentos e frases desconexas. O corpo é um véu. A casa é o ouvido. O silêncio é a voz original. Hoje a escuta começou. Os ecos responderam. Ela folheou as páginas, cada vez mais rápido. Nas últimas a letra tornava-se trêmula e havia manchas escuras, talvez tinta, talvez sangue. A última frase era quase ilegível. Eles sussurram mesmo quando dormimos. O vento pareceu se mover dentro da sala. Um estalo forte soou no teto, seguido por passos leves, acima dela. Renata congelou. O casarão estava vazio. Estava. A lanterna tremia em sua mão. Ela apontou para o teto, mas só viu poeira e sombras. O som cessou tão rápido quando começara. Fechou o caderno e o guardou na mochila. Precisava registrar aquilo em detalhes depois. Ao virar-se para sair, notou algo estranho. As portas que antes estavam escancaradas, agora se encontravam semi-fechadas. Não lembrava de tê-las tocado. Deve ser o vento, murmurou. Mas lá fora, as folhas da árvore permaneciam imóveis. Renata voltou ao corredor, tentando controlar a respiração. Cada passo ecoava de modo irregular, como se houvesse um segundo som, ligeiramente atrasado acompanhando dela. No meio do corredor, viu uma escada que subia para o andar superior. O corrimão estava rachado, e nas tábuas, símbolos semelhantes aos que vira antes, círculos e mãos entrelaçadas. Iluminou a parede e percebeu que entre as rachaduras havia uma coloração escura, como se algo tivesse sido embutido ali e secado ao longo dos anos. Sangue ou tinta muito velha. Enquanto subia os degraus, uma sensação nova começou a se formar, como se o ar vibrasse. Era um zumbido grave, quase imperceptível, semelhante ao som de um fio elétrico, mas não havia energia ligada ali. No topo da escada, 3 portas. Renata escolheu a da direita. Empurrou-a com força. Era um quarto. O papel de parede desbotado mostrava desenhos florais apagados. Uma cama de ferro ainda resistia no centro, coberta por um lençol rasgado. Sobre o criado mudo, uma moldura quebrada e, dentro dela, uma fotografia em preto e branco. Arthur Montalvão, mais jovem do que nas imagens de jornal, posava ao lado de uma mulher. O sorriso dela parecia hesitante e os olhos ligeiramente desfocados, como se estivessem olhando para algo atrás da câmera. Renata passou o polegar sobre o rosto da mulher. A superfície estava quente. Afastou a mão de repente. O calor vinha da madeira. O chão rangeu. Ela girou a lanterna. Nada. Mas quando voltou a olhar para a fotografia, percebeu. O rosto da mulher agora estava levemente borrado, como se tivesse se movido dentro do retrato. Um arrepio percorreu-lhe o corpo inteiro. Desceu um passo e algo estalou atrás dela. Um leve murmúrio atravessou o quarto, baixo, sibilante. Um som que lembrava seu nome. Renata. O sangue gelou. Ela girou de uma vez, a luz tremendo na mão. O quarto estava vazio, mas a porta que antes permanecia aberta, agora estava se fechando sozinha, lentamente, como movida por uma força invisível. Não, não, sussurrou, aproximando-se. Quando a porta se fechou por completo, o som cessou. Nenhum vento, nenhum ruído. O silêncio novamente. Renata respirava com dificuldade. Sentia o coração bater alto no peito e teve a impressão de que a casa ouvia, como se aquele ritmo fosse música para algo que esperava. Precisava sair daquele quarto. Abriu a porta e retornou ao corredor. Um lampejo de luz cruzou sua visão periférica.
algo como um reflexo metálico vindo do quarto do meio. Ela se aproximou. A porta estava trancada, mas o trinco parecia frouxo. Forçou até ouvir o estalo seco. Lá dentro, um escritório menor, com uma escrivaninha de carvalho, pilhas de papéis e um cofre aberto. Sobre a mesa, um gravador antigo, de fita. Renata o reconheceu de fotografias de arquivo. Era o mesmo modelo usado nas redações nos anos 70. Curiosa, apertou o botão de play. O som que saiu era fraco, mas distinto. Uma voz masculina, rouca, quase em oração. Hoje eles responderam. A casa ouviu, a carne ouviu. O silêncio devolveu o som. Depois uma risada abafada. E então o ruído de algo arrastando. Um corpo talvez, e um grito distante, engolido pela fita. Renata desligou o aparelho. O gravador estalou sozinho e o botão de play afundou novamente, sem que ela o tocasse. A mesma voz voltou, mais alta, mais próxima. Ouvimos você também. O choque fez Renata derrubar a lanterna. A luz girou, projetando sombras distorcidas pelas paredes. Sombras que se moviam em direções diferentes da fonte de luz. Ela agarrou o gravador, o enfiou na mochila e correu para o corredor. Mas algo havia mudado. A escada que antes ficava à direita, agora parecia mais distante. O corredor se alongava, como se a casa tivesse se expandido. Renata começou a andar, acelerando o passo. O som de passos a seguia. Não atrás. Dentro das paredes. Como se a casa andasse com ela. E pela primeira vez, ela entendeu o que Dona Teresa quis dizer. A casa escutava. E agora, tinha algo para responder. Renata demorou um tempo para perceber que o som não vinha de fora, mas das entranhas da casa. Um sussurro áspero, semelhante ao roçar de folhas secas, percorria as paredes como se algo vivo rastejasse entre as tábuas. A lanterna tremuleu, e por um instante ela teve certeza de que a escuridão respirava. O ar estava mais pesado agora, como se cada inspiração trouxesse o gosto rançoso de umidade e ferrugem. O chão sob seus pés estalava, mas os sons pareciam se multiplicar. Passos, arranhões, o ranger abafado de portas que não se moviam. Ela ergueu a lanterna em direção à escada principal. A estrutura antiga subia como uma espinha dorsal deformada até o andar superior. O corrimão, coberto de pó e teias, parecia pulsar sobre a luz. Ela hesitou. Sua racionalidade lutava para explicar o que via, mas algo nela, uma sensação primal e incômoda, dizia que a casa estava acordando. Determinada a registrar tudo, ligou o gravador de voz. Casarão do fim da estrada, primeiro andar. Escuto sons de movimento. Pode ser o vento ou talvez... Ela parou. Algo se moveu à sua esquerda, um vulto baixo, rápido. Humano demais para ser uma ilusão. Ela ergueu a lanterna em direção ao corredor. O coração acelerou. Ela se virou, iluminando a sala vizinha. Era uma antiga sala de jantar, com um lustre pendendo torto do teto e uma mesa coberta por um lençol branco amarelado pelo tempo. Mas havia algo de errado. Sob o tecido, o contorno das cadeiras parecia desigual, como se figuras sentadas ainda estivessem ali, imóveis, esperando o jantar que nunca veio. Renata se aproximou lentamente, puxando o lençol com um gesto rápido. Nada, apenas as cadeiras cobertas de pó. Mas o gravador continuava captando sons, um farfalhar suave. Depois um murmúrio. Ela o ergueu próximo ao ouvido. As vozes eram tênues, como se ecoassem de um cômodo distante ou de um tempo distante. Não o deixe entrar! Ele prometeu que traria luz! Ninguém sobreviveu ao último ritual! Renata desligou o aparelho de súbito, com a respiração descompassada. O suor frio escorria por sua nuca. Alucinação sonora, tentou convencer-se. Ecos do ambiente, distorção do vento. Mas então algo caiu no chão atrás dela. Um retrato. O vidro quebrou,
e quando ela o ergueu, viu a imagem de um homem com feições severas, barba espessa e olhar vazio. Abaixo do retrato, o nome: Dr. Augusto Meireles, 1913. Renata já havia lido esse nome nos arquivos. O médico, o proprietário do casarão, o homem acusado de realizar experimentos espirituais durante o auge do espiritismo no interior. Ele acreditava, segundo os registros, que a alma humana podia ser aprisionada e moldada. Ela sentou-se, abrindo novamente o caderno de anotações. As páginas tremiam entre seus dedos. Se os rituais foram reais, o que aconteceu com as vítimas? Rabiscou. Um estalo. Depois outro. Vinha do teto. Renata levantou o olhar. O pó caía lentamente e o som de passos ecoava acima dela. Pesados, metódicos, indo de um lado ao outro. Ela apontou a lanterna para o alto, mas nada viu. Então percebeu algo. O reflexo no vidro do retrato que segurava. Por um instante, no reflexo distorcido, ela viu uma sombra se mover no patamar da escada, observando-a. A jornalista deu um passo atrás, o coração disparado. O ar ao redor ficou mais frio e um leve zumbido começou a crescer dentro dos seus ouvidos, abafando o som ambiente. Tudo parecia vibrar, como se a casa tivesse um pulso próprio. "Quem está aí?" gritou, mas sua voz saiu trêmula, pequena. Nenhuma resposta. Somente o sussurro voltando, mais nítido agora, mais próximo. "Você já foi chamada." Renata tropeçou, derrubando a lanterna. A luz girou pelo chão, iluminando brevemente o teto, onde uma mancha escura se espalhava, como sangue absorvido pela madeira. Com mãos trêmulas, pegou a lanterna e subiu os degraus, cada um rangendo como um aviso. No topo da escada, o corredor se estendia em uma penumbra azulada. As portas dos quartos estavam entreabertas e um frio anormal emanava de dentro. Ela escolheu o primeiro quarto à direita. Era o de uma criança. Os móveis miúdos, o papel de parede desbotado com desenhos de estrelas e luas, e um berço que ainda balançava levemente, mesmo sem vento algum. No canto, sobre uma cômoda, um diário pequeno. Ela o abriu. A caligrafia infantil dizia: "Papai diz que vai trazer mamãe de volta. Ele fala com ela no quarto de baixo, quando a casa dorme." O diário terminou, abruptamente, com páginas manchadas e rasgadas. Renata sentiu algo tocar seu ombro, leve, mas gelado. Virou-se de súbito. Nada, mas o berço agora parara de balançar. O gravador, ainda ligado, captou uma voz baixa, infantil, quase um sussurro. "Você também quer vê-lo, não quer?" Ela derrubou o aparelho. A voz cessou. O som de passos começou novamente, agora correndo no corredor, indo e voltando, como se algo invisível brincasse com ela. Renata fechou o diário e saiu apressada, respirando com dificuldade. Cada porta que passava parecia murmurar seu nome. E então, ao chegar ao final do corredor, viu uma porta diferente das demais, mais antiga, com símbolos entalhados. Um cheiro de enxofre e ferro veio dali. E uma sensação, a de que o que quer que estivesse atrás daquela porta a esperava desde o momento em que ela pisou na casa. Renata pousou a mão na maçaneta fria. Casarão do fim da estrada, onde o silêncio espera para devorar, murmurou, sem saber por que repetia as palavras que lera no portão de ferro. A maçaneta girou sozinha. A porta se abriu com um gemido profundo, como se a casa soltasse um suspiro de prazer. O que ela viu lá dentro não parecia possível. O quarto era imenso, muito maior do que o casarão comportava. As paredes pulsavam levemente e havia uma mesa coberta por instrumentos médicos enferrujados. No centro, um círculo desenhado com algo que parecia sangue seco. E no chão, um espelho enorme, antigo, coberto de poeira e manchas. Renata se aproximou, e o reflexo que viu não era o seu. Era o do Dr. Augusto Meireles, olhando direto para ela, imóvel.
os lábios se movendo sem emitir som. O ar se partiu num estalo seco. A luz da lanterna piscou 3 vezes. E então ela ouviu, não nos ouvidos, mas dentro da mente, uma voz rouca, antiga e inumana. Você abriu a porta errada, Renata. Por alguns segundos, Renata não conseguiu se mover. O reflexo imóvel do Dr. Augusto Meireles a fitava com olhos tão profundos que pareciam puxá-la para dentro do vidro. O som ao redor desapareceu. Não havia mais vento, nem madeira estalando, nem respiração. Somente o silêncio denso, espesso, que se espalhava pelo quarto como fumaça invisível. Quando tentou recuar, o espelho vibrou. Uma ondulação atravessou a superfície como se fosse água, e a imagem do médico se aproximou, ganhando cor e textura. Ele vestia um jaleco antigo, salpicado de manchas escuras, e segurava algo nas mãos. Um frasco de vidro contendo um líquido avermelhado que parecia pulsar. Renata piscou, e num piscar, o ambiente inteiro mudou. O quarto já não estava em ruínas, as paredes estavam limpas, iluminadas por lamparinas. As ferramentas médicas brilhavam sob uma luz dourada. E o homem, o doutor, estava diante dela, real, tangível. Quem é você? A voz de Renata saiu trêmula, mas ele apenas sorriu. Sou aquele que descobriu a linguagem do silêncio. E você, Renata, é o eco que eu esperei por tanto tempo. Ela olhou em volta. A mesa agora estava coberta por anotações, ossos pequenos, frascos com líquidos turvos e um diário aberto. Numa das páginas havia desenhos anatômicos de corpos humanos com linhas conectando o cérebro ao coração. Acima, uma frase escrita em tinta escura. A alma é som, e o silêncio é sua prisão. Renata tentou tocar o diário, mas a mão atravessou o papel como se ele fosse feito de fumaça. O medo a dominou. Ela não estava apenas vendo o passado, estava dentro dele. O doutor deu um passo à frente. Eu busquei ouvir o que há depois da vida, mas para ouvir é preciso silêncio, e o silêncio precisa ser alimentado. Ele ergueu o frasco diante dos olhos dela, com almas dissonantes. Renata recuou, o coração acelerado. Você matou pessoas? Não, ele sorriu. Eu as converti. O quarto começou a se desfazer novamente, a luz oscilando. O ar se torcia como se o tempo se dobrasse ao redor deles. Renata gritou, mas a voz dela não saiu. O som ficou preso na garganta, engolido pelo mesmo silêncio sufocante. Quando abriu os olhos, estava sozinha outra vez, o espelho quebrado, o pó suspenso no ar. O gravador no chão ainda funcionava. Ela se abaixou e o pegou. A fita girava em silêncio. Então, lentamente, começou a reproduzir uma gravação. Mas não era sua voz, era a dele. O sacrifício precisa de uma testemunha. A casa se alimenta do olhar de quem ousa lembrar. Renata apertou o botão de parada, mas o som não cessou. O gravador continuava a falar, mesmo sem energia. As luzes piscavam, o ar vibrava como antes. De repente, uma batida seca soou atrás dela. A porta se fechou com violência. Renata correu até ela, puxando a maçaneta, mas estava trancada. As sombras começaram a se mover nas paredes, formando contornos de rostos, alguns gritando, outros apenas olhando, como se implorassem para sair. Ela encostou a mão no espelho novamente e sentiu uma força sugá-la, como se o vidro se tivesse tornado líquido e frio. Gritou. O mundo girou. Quando voltou a enxergar, estava em outro cômodo. O porão. Não lembrava de ter descido, mas o chão era de pedra e o ar quase irrespirável. Havia velas acesas, dispostas em um círculo ao redor de uma marca escura no chão. E no centro, um corpo. Renata se aproximou, cambaleando. Era o corpo de uma mulher, de aparência antiga, vestida com trajes do início do século XX.
Mas o que mais a aterrorizou foi o rosto. Era idêntico ao seu. A repórter caiu de joelhos, tremendo. A mulher em frente parecia dormir, mas os dedos estavam enrijecidos, como se tivessem tentado arranhar o chão antes da morte. Atrás dela, uma voz suave, familiar. Nem todas as histórias são escritas. Algumas se repetem. Renata se virou e viu o reflexo de si mesma no espelho trincado na parede. Mas a imagem no espelho sorria. Eu tentei fugir, mas o silêncio me achou. Renata gritou, jogando o gravador contra o vidro, que se partiu em 1000 pedaços. Um som grave percorreu o chão, como um trovão subterrâneo. As luzes apagaram uma a uma. O breu tomou conta do porão, mas o som agora vinha de todos os lados. Vozes em línguas antigas, cânticos distorcidos, soluços. Ela tateou o chão, tentando encontrar a escada, mas a parede se movia sobre os dedos, pulsava, respirava. O casarão inteiro parecia vivo, e cada suspiro das paredes trazia um eco. Fique, escute, nós precisamos de você. Renata tropeçou e caiu sobre algo frio e metálico, uma caixa. Abriu-a, desesperada. Dentro, havia dezenas de fitas antigas, todas com nomes escritos à mão. Ela pegou uma e leu. Amélia Duarte, 1923. Outra. Rita Meireles, 1930. E mais uma. Renata Alves, 2023. O tempo parou. Ela deixou a fita cair e deu um passo atrás, o peito arfando. Seu nome estava ali, décadas antes de seu nascimento. A parede à sua frente começou a sangrar, lentamente escorrendo um líquido escuro que formava palavras tortas. A próxima voz será a sua. Renata correu, subindo os degraus que pareciam infinitos, mas cada passo a levava de volta ao mesmo porão, como um labirinto que se dobrava sobre si. O desespero a fez gritar, mas o grito foi engolido, absorvido, devorado. E então, silêncio. Um silêncio total, tão profundo que ela sentiu o corpo vibrar. Do nada, uma nova voz ecoou, rouca, distante, como se viesse de dentro de uma velha gravação. Você já é parte do som que alimenta esta casa. Renata desabou. A lanterna rolou para longe e parou apontada para o espelho quebrado. No reflexo, o rosto dela não se movia mais. Mas o gravador, agora em cima da mesa, ligou-se sozinho. Uma nova gravação começou a rodar. A voz de Renata, calma, serena, dizendo: Casarão do fim da estrada, onde o silêncio espera para devorar. Registro número 1. E do lado de fora, na estrada deserta, a casa pareceu respirar. Acordar foi como emergir de um poço profundo, onde o som não existe e o corpo pesa mais que a própria alma. Renata abriu os olhos devagar. O teto do casarão a encarava de volta, com suas rachaduras formando desenhos que lembravam rostos deformados. Por um instante, acreditou que havia sonhado tudo: o doutor, o espelho, as vozes. Mas quando tentou se sentar, percebeu o gravador ligado ao seu lado, com a fita ainda girando. Ela o pegou. A voz que saía dali era a sua, mas falava coisas que ela nunca dissera. O silêncio é a chave. O corpo é a porta. Renata desligou o aparelho com um estalo seco. O coração batia descompassado. Olhou em volta. Estava novamente na sala principal do casarão, como se nunca tivesse descido ao porão. A lanterna, o caderno, o casaco, tudo no mesmo lugar onde deixara horas antes. Mas algo estava errado. O ar tinha outro peso. Do lado de fora, a noite permanecia imóvel, como se o tempo tivesse parado. Nenhum grilo, nenhum vento, nenhum som.
Ela caminhou até a janela. Do lado de fora, não havia mais estrada, nem árvores, apenas uma névoa espessa e imóvel que engolia tudo. O mundo acabava ali. Ela recuou, apavorada. O casarão estava suspenso em um vazio, como se fosse uma ilha cercada por nada. Então, ouviu uma batida na porta. 3 toques lentos, pesados. Ela se virou, trêmula. A maçaneta girou devagar, e a porta se abriu sozinha, revelando uma figura parada na soleira. Um homem vestindo o mesmo jaleco antigo, o rosto coberto por sombras. Você? Ela sussurrou. Você devia estar morto. Doutor Augusto Meireles deu um passo à frente, a voz saindo calma, arrastada. A morte é apenas outra forma de silêncio, minha cara. Mas o silêncio... o silêncio vive para sempre. Ela recuou. O que você quer de mim? Você já deu o que eu queria, respondeu ele, inclinando a cabeça. Sua voz completou o ciclo. Cada palavra que gravou alimentou a casa. Agora, ela não precisa mais de mim. Ela percebeu que o doutor não tinha reflexo no espelho quebrado. A luz da lanterna a atravessava, deixando um vazio atrás. Eu não vou ser parte disso, disse Renata, a voz firme apesar do pavor. Ele sorriu, e o sorriso era feito de sombras. Você já é. De repente o chão tremeu. As paredes começaram a rachar, liberando um som baixo, semelhante a um canto distante. As rachaduras se abriram, revelando algo que se movia por dentro das paredes, como veias pulsantes, brilhando em um tom avermelhado. Renata correu, tentando alcançar a porta, mas quando atravessou o batente, não encontrou o lado de fora, apenas outro corredor, igual ao de antes. Cada porta levava a um cômodo idêntico. Cada janela mostrava a mesma névoa. Ela começou a gritar. Socorro! Alguém! O eco de sua voz voltou, mas distorcido. Socorro! Alguém! Alguém! E então, no meio do eco, surgiu outra frase, dita com a mesma entonação que a dela, mas em voz mais grave. Você não devia ter vindo, Renata. Ela se encostou à parede, o coração prestes a explodir. O casarão inteiro pulsava, e o som das batidas, tum-tum, tum-tum, sincronizava com o ritmo do seu coração. Era como se a casa estivesse viva e usasse seu pulso como o dela. De repente, uma das portas se abriu sozinha. Do interior, uma luz fraca. Renata entrou, hesitante. Era o escritório do doutor, o mesmo que aparecia nas fotos antigas do arquivo municipal. Sobre a mesa, o diário dele estava aberto com páginas cobertas de caligrafia irregular. Ela leu o que estava escrito. Descobri que o som da alma humana é eterno. Basta aprisioná-lo antes que se dissipe. Aquele que grava, oferece. Aquele que escuta, pertence. Abaixo da anotação, havia uma fita cassete, com o nome Renata Alves, parte final. Ela a segurou, trêmula. Antes que pudesse reagir, o gravador ligado na sala começou a tocar novamente, sozinho, em alto volume. Registro número 2. Estou descendo ao porão agora. Há algo me chamando. Renata reconheceu a sua própria voz. Era a gravação da noite anterior, mas ela nunca gravara aquilo. Enquanto a fita tocava, o ambiente começou a se repetir diante dela. O som dos passos, o estalo da porta, o murmúrio distante. Era como se o tempo estivesse preso num loop. Ela correu de volta para a sala. Tudo estava igual, mas o corpo de uma mulher jazia no chão. Renata se aproximou, sem fôlego. Era ela. O corpo tinha o mesmo casaco, o mesmo gravador caído ao seu lado. E a voz, de lugar nenhum, sussurrou em seu ouvido. A testemunha deve permanecer, para o ciclo continuar. Ela recuou desesperada.
O espelho na parede refletia as duas Renatas, a viva e a morta. Mas a imagem no vidro começou a mudar. A Renata refletida abriu os olhos, levantou-se lentamente e olhou para ela sorrindo. O reflexo falou com a voz perfeita dela. Agora eu fico. Você escuta. O chão se abriu debaixo dos pés de Renata. Um vento forte e gelado a puxou para dentro da escuridão, onde 1000 vozes sussurravam, misturadas, chorando, rindo, implorando. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu. E então, apenas silêncio. O casarão se acalmou. A névoa do lado de fora recuou. Pela manhã, a estrada voltou a existir. Dias depois, uma equipe de busca encontrou o carro de Renata estacionado na beira do caminho. Dentro, o gravador, ainda ligado, reproduzia a última fita. A voz dela soava calma, resignada. Este é o registro final. O casarão do fim da estrada existe. Ele vive no som de quem ousa lembrar. Se você está ouvindo isto, ele já ouviu você também. A gravação terminou com um ruído estático, e uma última frase quase inaudível, dita por uma voz masculina antiga e rouca. Bem-vinda à casa, minha filha. Naquela mesma noite, moradores próximos juraram ouvir passos e sussurros vindo da estrada, e entre eles, a voz de uma mulher chamando por ajuda. Quando foram verificar, o casarão estava lá outra vez, imponente, como se nunca tivesse sido abandonado. E no portão de ferro, uma placa recém-afixada brilhava sobre o luar. Casarão do fim da estrada, onde o silêncio espera para devorar.